Olá pessoal! Nós iremos iniciar agora mais um vídeo do canal do PET Engenharias. Hoje nós teremos o tema Modelos Atômicos e Tabela Periódica de Química Geral. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um átomo, né? Então, tudo que conhecemos é constituído por átomos. Mas afinal, o que são átomos? Átomo vem do grego, que significa indivisível. Então, o estudo desse indivisível, que no caso é o átomo, demonstrou interesse aos cientistas devido à não divisibilidade da matéria. Sendo assim, os estudos eles se iniciaram a partir de Dalton, desenvolvendo até o modelo que temos hoje de Rutherford-Bohr. Nessa videoaula, nós vamos aprender 4 dos modelos atômicos, que foi o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nós iniciamos com o modelo atômico de Dalton, foi desenvolvido por John Dalton, um dos químicos com grande importância para a defesa de que a matéria é constituída por pequenas partículas. Mas o que são essas partículas, né? Essas partículas, em relação a Dalton, elas são consideradas bolas de bilhar, que são chamadas de átomos. Esses átomos, eles têm uma característica de esfera, maciça, indivisível e indestrutível, e que representa a menor porção da matéria. Assim, seguimos para o modelo atômico de Thomson, onde foi desenvolvido por John Thomson, que foi um físico ganhador do Nobel pela descoberta do elétron. O que Thomson fez? Ele pegou duas placas carregadas eletricamente, uma positiva e uma negativa, e colocou o átomo entre elas. Se a teoria de Dalton fosse correta e o átomo fosse uma esfera maciça que não fosse divisível, esse átomo ele não teria cargas. Sendo assim, ele não seria atraído nem pela primeira placa, nem pela segunda placa. O que não aconteceu. O átomo ele foi atraído pelas placas e assim podendo comprovar a existência de elétrons. Sendo assim, ele afirmou que o modelo dele seria assemelhado a um pudim de passas, e como o pudim de passas ele não é algo habitual do nosso cotidiano brasileiro, eu trouxe um maracujá, que é algo mais familiar para a gente. Ele seria assemelhado ao maracujá cortado, onde a polpa do maracujá seria a carga positiva do átomo e as sementes, os elétrons que estão imersos, encrostados nessa superfície. E assim, o átomo, mesmo tendo essas partes, sendo divisível, ele ainda é considerado maciço, esférico, mas agora com massas positivas e partículas negativas. Assim chegamos no modelo de Rutherford, que foi desenvolvido por Ernest Rutherford. Era um físico e químico que aperfeiçoou as teorias atomísticas que a gente já apresentou aqui até agora e apresentou o modelo do sistema solar. Por que ele nomeou assim sistema solar? Porque ele considerava que o núcleo do átomo seria considerado o Sol e que os elétrons eles são considerados os planetas que estão orbitando o Sol. Mas de onde que ele tirou isso, né? Na época que ele começou a desenvolver esse modelo, era a recém-descoberta da radioatividade. Então, ele utilizou o polônio em um experimento, e no qual esse
esse elemento emitia uma partícula denominada partícula alfa. Milhares dessas partículas, ela foi emitida no átomo pensando, ok, se é uma matéria maciça, todas essas partículas, todas essas emissões vão retornar, né? Elas vão bater e voltar. Só que não foi o que aconteceu. Algumas dessas partículas realmente bateram e voltaram, mas muitas delas ultrapassaram o átomo, conseguindo assim observar que tinha espaços entre esse átomo. Sendo assim, ele descobriu que os elétrons eles se organizavam desta forma e ele pensou, ok, mas e essas partículas que voltaram, né? Essas partículas que foram até o átomo e voltaram. Ele percebeu que realmente existia uma parte do átomo que era maciça e esférica. E essa parte do átomo se denominava o núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo é uma esfera maciça, carregada eletricamente positiva. E os elétrons carregados negativamente. Assim, ele dividiu o átomo como uma parte sendo o núcleo, onde tem as cargas positivas, e a outra parte sendo a eletrosfera, que é onde os elétrons estão situados. Assim, chegamos ao último modelo atômico apresentado nesta aula, que é o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Esse modelo ele foi uma aperfeiçoação do modelo atômico de Rutherford, onde o físico atômico Niels Bohr desenvolveu a seguinte questão: se as cargas elas se atraem, né? Ou seja, a carga positiva atrai a carga negativa, por que os elétrons que estão na eletrosfera eles não são atraídos diretamente para o núcleo? Sendo assim, ele desenvolveu o pensamento de que existem 7 camadas eletrônicas que estão situados os elétrons, desculpe. Sendo assim, essas camadas, elas possuem uma energia quântica que faz com que os elétrons não caiam diretamente para o núcleo. E essas camadas, elas são denominadas órbitas, onde os elétrons eles estão em movimento contínuo, rodando ao redor do núcleo em órbitas quantizadas, ou seja, com a energia quântica. Lembrando que os elétrons eles se comportam de uma forma estacionária, né? Então, eles só giram na mesma órbita de forma fixa e constante, o que isso acarreta deles não caírem para o núcleo. E o nome dessas camadas eletrônicas, camadas quânticas, elas são denominadas por letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, dentro do S, nós comportamos apenas 2 elétrons, dentro do P, apenas 6 elétrons, dentro do D, apenas 10 elétrons e dentro do F, apenas 14 elétrons. E em relação às camadas, nós também temos um número máximo de elétrons que são comportados em cada camada. Então, na primeira camada, nós temos no máximo 2 elétrons, na segunda camada, no máximo 8, na terceira, no máximo 18, na quarta, no máximo 32, na quinta, 32, na sexta, 18 e na sétima, 2. Mas,
para que a gente precisa aprender isso, né? Por quê? Bem, cada elemento possui o seu número atômico. E esse número atômico, ele designa qual é o elemento que a gente está falando. Então, no caso, eu trouxe 2 exemplos, que nós temos aqui o elemento fósforo e o elemento cálcio, ambos com os seus respectivos números atômicos. Então, como é que eu vou fazer essa distribuição eletrônica? Primeiramente, nós vamos ver aqui a quantidade, o número atômico que o elemento possui. Então, no caso do fósforo, nós temos aqui número atômico igual a 15. Como que a gente começa a fazer essa distribuição eletrônica? Nós temos aqui do lado o nosso diagrama de Linus Pauling. E esse diagrama, ele é lido da seguinte forma. Ele se inicia aqui e segue a seguinte ordem. Nós primeiro começamos por um S2, aí nós voltamos, vamos para o 2S2, voltamos, vamos para o 2P6, 3S2, aí voltamos, vamos para o 3P6, 4S2, voltamos, 3D10, 4P6, assim sucessivamente, até a gente encontrar o número atômico do elemento que a gente está estudando em questão, correto? Então, esses números a gente escreve da forma que está descrito aqui. Então, para o número atômico de fósforo, nós colocamos um S2, da forma que a gente foi seguindo, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P3, Gabi? Como assim? Aqui tá 3P6. É simples. A gente vai adicionando até chegar o número que está aqui. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. O número do fósforo. Não preciso colocar mais nada. Ele só tem 15. E agora, do cálcio. Então, nós temos aqui 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Opa! Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Número do cálcio, 20. Bem simples. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela periódica. A tabela periódica ela foi desenvolvida por esses 2 rapazes, sendo que o Dmitry Mendeleev foi considerado o pai da tabela periódica. Eles desenvolveram essa primeira tabelinha aqui, desenvolvida por Meyer. Ele produziu uma tabela com 28 elementos, organizados pela valência e pela capacidade que um átomo tem de se conectar a um outro átomo. E em seguida, ele fez esse modelinho que a gente tem aqui, que foi a organização por colunas, onde os elementos estavam pelas propriedades químicas semelhantes, né? Então, por coluna, ele foi organizando de acordo com a proximidade das características químicas. E logo em seguida, nós tivemos nosso querido Mendeleev, que desenvolveu a tabela que temos hoje.
ele organizou os elementos, né? Os elementos químicos de uma forma horizontal, em fileiras horizontais, desculpe, de acordo com as massas atômicas crescentes e também em colunas verticais, com elementos de propriedades semelhantes. Uma mesma ideia, uma ideia bem parecida com a do Meyer. Assim, nessas tabelas, nós possuímos os elementos, que são essas letrinhas que estão nesses quadrados. Essas tabelas, elas possuem, esses quadradinhos possuem o número atômico, que é o número atômico que a gente já viu anteriormente. Temos o símbolo químico do elemento. Aqui no caso, nós temos o hidrogênio, que é representado pelo H maiúsculo. Nós temos o nome do elemento. E aqui embaixo nós temos o peso atômico. Algumas tabelas elas podem vir de uma disposição diferente, mas basicamente tem a mesma ideia. Das propriedades da tabela periódica, a gente pode tirar do elemento o número de massa, o elemento, o número atômico. Sendo x o elemento, nós podemos retirar o número de massa e o número atômico. Então, o A, por essa equaçãozinha aqui, né, o A ele é igual ao número atômico mais o nêutron, número de nêutrons. Então, a gente facilmente consegue achar o número de nêutrons de um elemento, como também conseguimos facilmente achar o número atômico tendo o número de nêutrons, e assim sucessivamente. A gente pode brincar bastante com essa equaçãozinha. Nós temos também algumas propriedades que podemos retirar da tabela periódica. A primeira é o raio atômico. O raio atômico, ele cresce, ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. Isso acontece porque em uma mesma família, né, numa mesma coluna, as camadas eletrônicas elas vão aumentando conforme vai descendo uma casa, né, quando a gente vai descendo um elemento. E isso, consequentemente, aumenta o raio atômico. Como a gente aprendeu mais no início do vídeo, o átomo, né, é uma esfera, então ele tem raio. Nós também podemos retirar a energia de ionização, que é o potencial de ionização, também pode ser considerado como potencial de ionização, que cresce da esquerda para a direita, de baixo para cima, sendo considerada o tamanho do raio atômico. Quanto maior o tamanho do raio atômico, maior é o número atômico e menor será a energia de ionização. Por quê? Porque os elétrons eles vão estar mais afastados do núcleo. E aí a formação, a força de tração entre eles será menor. Já a eletronegatividade, ela cresce também da esquerda para a direita, de baixo para cima. E ela designa a tendência que cada átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. O estudo da reatividade, ele envolve os conceitos da eletronegatividade e da eletropositividade. Então, a reatividade está relacionada com a avaliação que fazemos sobre a ocorrência ou não de uma reação entre substâncias. Por fim, nós temos a temperatura de fusão e temos a massa específica, que são dois parâmetros que são mais bem discutidos em disciplinas mais aprofundadas, que vocês vão aprender ao longo do tempo do curso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula.
Não deixem de dar o seu like, compartilhar com seus colegas e espero ter ajudado a todos. Obrigada e até a próxima!